E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas do portal Proteus do VPL, né? Hoje nós daremos início aqui à nossa segunda aula do módulo 2, né? Conforme a gente vem abordando, né, o módulo 2, o módulo 2 trabalha aqui a parte de engenharia do Proteus, né? Que envolve toda a parte de instalação, configuração e atualização do Proteus, né? E também como a instalação e configuração das ferramentas, né, que trabalham com o Proteus, né? Então, nas próximas aulas a gente vai ver como que a gente instala, né, e configura cada uma dessas ferramentas, né? E para isso nós criamos essa aula aqui, né, nossa segunda aula, para que a gente possa entender como que essas ferramentas se comunicam, né? Então, à medida que você for instalando cada uma delas, né, você já vai tendo uma noção de como é que cada uma delas trabalha, beleza? Então, nós temos como título aqui dessa nossa aula, né, 2.2, né, Proteus / ferramentas, como as ferramentas se comunicam, né? O banco de dados, SQL Server, ODBC, TOS License Server, TOS DBAX e TOS Proteus, né? Então a gente vai ver como que cada uma dessas ferramentas se comunica para que o Proteus possa trabalhar junto com ela, beleza? Lembrando mais uma vez, né, que esse mapa mental, né, vai estar disponível para você baixar, né, tanto no formato do Xmind como em imagem, certo? Então, primeiramente, eu vou aqui para o nosso primeiro programa, né, que vai ser o programa que vai ser instalado na próxima aula, né, que é o do nosso, que é o do SQL Server, né, o servidor do SQL Server. Então, no momento que a gente instalar lá o SQL Server, né, a gente vai automaticamente estar criando um servidor, né, de banco de dados, né, onde dentro dele a gente vai poder criar os nossos bancos de dados, no caso, o banco de dados que o Proteus vai armazenar as informações, né, certo? Então, logo em seguida, depois de ter instalado, né, o servidor do SQL Server, nós vamos instalar o SQL, nós vamos instalar a ferramenta SQL Server no Magento Studio, que é a ferramenta, né, que se conecta no servidor SQL Server e com ela nós podemos criar, né, ou editar o nosso banco de dados, certo? E com ela nós podemos criar, né, ou editar o nosso banco de dados, certo? Então nós vamos instalar ela, criar o nosso banco de dados, né, que é o BD_Proteus do VPL, certo? Então, feito isso, o próximo passo é a gente configurar uma fonte de dados ODBC, né? E o que é essa fonte de dados ODBC? Né? Ela nada mais é do que um conjunto de informações, né, que a gente guarda através de um identificador, né, o nome que a gente dá para ela, que no caso vai ser o BD_Proteus do VPL, né? E aqui nós passamos para ela o nome do servidor do banco de dados, né, que é o local onde o servidor do banco de dados está instalado. No nosso caso, como vai ser local, né, a máquina local vai ser localhost. Formamos a senha do usuário do banco de dados, no caso o SA, que é a senha definida, que é o usuário padrão, né, definido no momento da instalação do SQL Server. Uma senha de usuário do banco de dados, né, que é a senha que nós definimos durante a instalação do SQL Server. E o nome do banco de dados, né, que nós vamos querer que essa fonte de dados se comunique, né, ou se conecte, que é o BD_Proteus do VPL, né, que foi esse banco que a gente criou aqui, certo? Então, feito isso, né, nós criamos aqui essa nossa fonte de dados, né, que é uma das aulas que a gente vai ver, fonte de dados ODBC, certo? Então, depois nós vamos para a instalação e configuração da ferramenta TOS DBAX, né, que é a ferramenta, né, que ela serve como interface, né, para se comunicar com diversos gerenciadores de banco de dados, né. No caso que a gente vai utilizar aqui, nós vamos utilizar aqui é o do SQL Server. Então, dentro do TOS DBAX, né, a gente informa aqui o nome de uma fonte de dados, né, que vai se comunicar, né, com o banco de dados. No caso, nós informamos a fonte de dados que nós criamos aqui, né, fonte de dados ODBC chamada BD_Proteus do VPL. Então, nós informamos dentro dele aqui e assim ele através do drive lá do banco que a gente seleciona e informa a fonte de dados, né, ou o ambiente, ele vai se comunicar aqui com o banco de dados, certo? Depois que nós tivermos feito tudo isso, a gente vai instalar, né, a gente vai instalar aqui o TOS License Server, né, que é a ferramenta, né, que controla as licenças, né, que a TOS utiliza, né, para poder controlar as licenças
dos aplicativos, né, que ela fornece aos clientes, né. Então, esse license server ele possui um app server, né, igual ao do Proteus, né, e tem umas portas de requisições, né, que ele recebe lá as requisições do Proteus, certo? E tem também um arquivo de configuração. Então, através desse da app server aqui, né, que o app server do Proteus vai se comunicar, né, para checar, para ver se o usuário possui licença, né? Quando ele for acessar o Proteus, né, ele vai utilizar essa ferramenta. Mas isso aqui, quando ele for instalar ela, a gente vai explicar em mais detalhes, certo? Então, é essa ferramenta aqui que o TOS app server do Proteus, né, se comunica, certo? Então, depois nós vamos para a instalação do Proteus em si, né? Então, nós vamos, depois que nós finalizamos a instalação aqui do TOS License Server Virtual, né, o próximo passo é instalar o Proteus em si, e ao final dessa instalação a gente vai ter esses binários, né, que vai criar essas pastas lá do Smart Client e do App Server. Então, tendo aqui essas duas pastas, né, dentro da pasta lá do App Server, né, nós temos o arquivo de configuração, certo? Que é chamado appserver.in, que a gente vai ver em mais detalhes, certo? Tem uma aula mais à frente que a gente fala, explica em detalhes aqui. Mas dentro dele é que a gente informa aqui, através dessas chaves DB, né, iniciada por DB, é a comunicação do app server, né, com o DBAccess. Né? Então a gente forma aqui o drive do banco de dados, da SQL Server, o DB alias, que é o nome da nossa fonte de dados, né? O DB Server, que é o local onde está instalando o DBAccess, a porta 7890, né, que é a porta de requisição pela qual o TOS DBAccess recebe as requisições, né, e aqui são os drives, né, do SQL Server, né, e onde o local onde está instalado o servidor do SQL Server. Então, através desse arquivo de configuração, né, a gente faz com que o app server, né, consiga se comunicar com o TOS DBA, certo? E depois nós temos aqui, né, o TOS Smart Client, né, que é a aplicação cliente, né, do Proteus. Que aqui nós temos um arquivo também chamado smartclient.in, né, onde nós informamos o environment, Proteus do VPL, e a porta, né, o servidor e a porta do app server, né, com a qual ele vai se comunicar, certo? Então isso aqui a gente vai ver em mais detalhes, mas no mais é só para você entender, né? No momento que o usuário faz acesso aqui ao Proteus pelo Smart Client, ele se conecta aqui ao TOS app server, né, que é o servidor do Proteus. O servidor do Proteus se conecta aqui ao TOS License Server virtual, né, através desse outro app server, né, e checa, né, a questão das licenças, né, que é esses controles que a TOS faz lá no portal, que a gente vai ver mais à frente, certo? Tendo licença e tudo, né, ele se comunica aqui com o TOS DBAccess, né, através desse arquivo de configuração que nós informamos aqui. E dentro do DBAccess já tem a fonte de dados, né, que a gente configurou, que é a fonte de dados ODBC, né, para poder se comunicar, né, se conectar aqui ao banco de dados, ao servidor do banco de dados do SQL Server, né, e consequentemente armazenar as informações dentro do nosso banco de dados, chamado BD_Proteus do VPL, beleza? Então, conforme ele falei, né, essa aula é mais para mostrar essas ferramentas, né, mas lembrando que a gente vai falar em cada parte, né, disso aqui mais detalhes, né, cada uma dessas, à medida que a gente for lá instalando, né, a gente vai conhecendo em mais detalhes. Isso aqui é só para você ter uma noção, né, de como é que essas ferramentas todas se comunicam, beleza? Então, por hoje nós finalizamos nossa segunda aula aqui do módulo 2. Eu espero que você tenha entendido. Lembrando mais uma vez, né, que esse mapa mental vai estar disponível para você baixar, né, e poder acompanhar aí a aula aqui do portal Proteus do VPL, beleza? Então, lembrando mais uma vez que nas próximas aulas, né, a gente vai estar instalando cada uma dessas ferramentas, né? Porque é só mesmo para você ter um entendimento inicial de como que essas ferramentas se comunicam, tranquilo? Então, por hoje nós ficamos por aqui e nos vemos aqui na próxima. Então por hoje nós ficamos por aqui.
na próxima aula aqui do portal Protetor do VPN. Um grande abraço e fica com Deus.